Olá, eu sou Ideobrando e esse é o canal Vida de Padre. O tempo mais importante para o cristão é o tempo pascal. A ressurreição de Jesus Cristo é o auge da nossa fé, da nossa esperança. Para que a gente possa se preparar dignamente para esse tempo, temos o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é fundamental para que a gente possa abrir o nosso coração, tirar dali tudo aquilo que nos afasta, nos impede de aproximar de Deus. Para isso a gente tem algumas dicas para viver com mais fé, com mais esperança, com mais força o tempo quaresmal. Em primeiro lugar, é viver bem o início, a quarta-feira de cinzas, recebendo as cinzas, entendendo o seu significado de voltar ao pó, né? És pó e ao pó hás de tornar, como diz o Gênesis capítulo 2, versículo 19. Esse sacramental da igreja nos lembra de que estamos de passagem neste mundo e que a vida de verdade sem fim começa depois da morte. Portanto, devemos viver em função disso. No tempo da Quaresma também é muito importante que a gente exercite e intensifique a nossa oração, seja ela de maneira pessoal ou de maneira comunitária. Rezar é entrar em comunhão com Deus, é tornar-se íntimo dele, que é nosso Pai. Sempre reze, obedeça o seu ritmo de oração, mas não deixe de rezar. Outra coisa muito importante na vivência da Quaresma é meditar a palavra de Deus, sobretudo a liturgia que a igreja propõe nas missas desse tempo. Tenha um ato de fé, procure a palavra de Deus, não seja daquele cristão apenas de oportunidade. Estabeleça também um ritmo de meditação da palavra de Deus. Outra coisa muito importante, outro ponto muito importante no tempo da Quaresma é o tempo do jejum. Faça conforme as suas condições, conforme a sua saúde permita, mas faça o seu jejum. Pode ser de pão e água, de líquidos, parcial, e especialmente nas sextas-feiras. Procure exercitar para que você entenda que não só de pão vive o homem. Se for possível, dê esmola aos pobres. Pode ser de muitas formas, ajudando famílias necessitadas, pobres necessitados. Tenhamos caridade e humildade. É muito importante esse exercício também para o tempo de Quaresma. Se você tiver oportunidade, visite um doente. Visite aqueles que precisam de ajuda, sobretudo os mais velhos, os idosos, e talvez muitas pessoas que você procure conhecer que estão aí no nosso mundo abandonados, muitas pessoas das quais, infelizmente, as famílias não tomam conta adequadamente. Se você tiver oportunidade, não deixe também de fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência, revendo toda a sua vida passada. Não deixe nada para trás. Lance em Deus todas as suas misérias. Perdoe todas as pessoas que te ofenderam. E lembre-se, confissão individual com o padre da sua paróquia, da sua região, é muito importante. Participe da Santa Missa sempre que puder. Comungue bem. Faça uma boa ação de graças após a comunhão. Coloque tudo nas mãos de Deus. Se possível, louve e adore a Deus e peça pela sua igreja, pela sua família, pela sua comunidade. Participe da Via Sacra, faça o exercício espiritual da caminhada de Jesus rumo à cruz e à ressurreição, vendo a paixão, experimentando as dores que Jesus experimentou. Faça algum exercício, faça alguma coisa que vai construir uma espiritualidade melhor em você. Reze e faça uma experiência de mudança de vida. Se possível, visite algum santuário, especialmente os santuários da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Cuidado com as palavras. Um dos exercícios mais bonitos que você pode fazer durante a Quaresma, para que depois se acostume e viva no seu dia a dia, é evitar a maledicência, o julgamento dos outros, o falar mal dos outros.
Faça um exercício de, ao invés de apenas criticar, elogiar. É muito fácil criticar, é muito fácil enxergar o que o outro tem de errado, de triste, mas Deus pediu que a gente amasse até mesmo os nossos inimigos. Então vamos olhar principalmente aquilo de positivo. Vamos olhar para o nosso irmão como Davi olhou para Saul e reconhecer no nosso irmão alguém ungido por Deus. Procure identificar se você tem algum vício, mau comportamento, lute para evitá-lo, reze pedindo a Deus a graça de vencê-lo, seja perseverante para mudar a sua perspectiva de vida. Principalmente, tenha humildade. Não se exiba, não queira aparecer, não ache que é apenas os seus pontos de vista que estão certos. Procure o último lugar, os últimos serão os primeiros. Então é muito importante que a gente possa viver com alegria o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, ele é um tempo de reflexão, mas nós precisamos viver com verdadeira paixão, com verdadeira atitude. O tempo da Quaresma foi instituído de maneira obrigatória lá no século IV, né? Mas os cristãos sempre se prepararam para a Páscoa com intensa oração, jejum e penitência. Esses 40 dias precisam ser vividos com muita força, com muita coragem. Esse tempo de 40 dias foi inspirado numa catequese que a igreja primitiva realizava. Ela durava 40 dias, tempo que os pagãos, então catecúmenos, se preparavam para receber o batismo no Sábado Santo, dentro da solenidade da Vigília Pascal. Acompanhavam também os irmãos que tinham cometido pecados graves para retornarem à fé. E esse tempo era marcado justamente pela penitência, pelo jejum, pela escuta da palavra. Eles eram os penitentes, os quais renovavam a fé e recebiam o batismo ou eram reintegrados à comunidade no Sábado Santo. Então, na quarta-feira de cinzas, comece bem o seu tempo de preparação, viva com fé, com esperança, tenha mais força, tenha mais coragem. Eu sempre digo assim, que esse tempo é um tempo do nosso exercício espiritual, como se a gente estivesse numa academia fazendo exercícios físicos, só que na Quaresma a gente faz o exercício espiritual para que a gente chegue no tempo pascal fortalecido e disposto a manter esse ritmo, disposto que os nossos músculos espirituais não se abatam, não fiquem frágeis e a gente continue e tenha cada vez mais força. Porque uma das coisas mais importantes que o cristão precisa entender, precisa compreender, é justamente a misericórdia de Deus. A oportunidade que Ele nos dá de a cada momento, a cada dia, a cada instante, sermos melhores do que fomos anteriormente. Essa é a misericórdia de Deus atuando em nossas vidas, por isso a gente nunca deve se desesperar, nunca deve deixar se abater, porque Ele está presente no meio de nós, na nossa vida. Um grande abraço para você, muito obrigado pela atenção, tchau! Quê? Você tá aí ainda? Rapaz, que coisa constrangedora. Vai lá fazer alguma coisa de útil. Mas antes, não se esquece. Se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se você tem alguma sugestão, escreva aí nos comentários. Um grande abraço, hein? Fica com Deus.